Seus olhos se arregalaram de medo. Eu não perguntei por quê. Eu podia sentir. Alguém estava me observando e... Oi, eu sou o Enzo e esse é Histórias de Terror, o quadro com o nome mais criativo da internet, onde eu leio histórias de terror. Se tu gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque, enfim, eu faço esse tipo de vídeo toda semana. E já deixa um like. Sem mais delongas, enquanto eu estiver lendo, não vai acontecer absolutamente nada na tela. Então sinta-se à vontade pra jogar teu joguinho, fazer o teu trabalho e me deixar aqui em segundo plano, que eu não vou me importar. E lá vamos nós. Tem algo de errado com a minha esposa. Minha esposa, Lynn, e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda nossa história juntos tem sido muito normal e nunca notei algum comportamento estranho ou bandeiras vermelhas nela. Eu não tenho como enfatizar o suficiente o quão incomum essa situação é pra gente. Lynn é muito inteligente, gentil e atenciosa. Ela sempre foi do tipo direta e agir de forma infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Ela nem mesmo gosta de assistir filmes de terror. Quando começamos a namorar, concordou em assistir O Iluminado comigo porque sabia o quanto eu amava filmes de terror. Ela ficou tão assustada que nem chegou a assistir metade do filme antes de desligarmos. Ela não gosta de coisas assustadoras e nem se interessou por brincadeiras desse tipo. Isso simplesmente não faz o estilo dela e por isso que tudo isso foi tão estranho. É simplesmente tão diferente do comportamento dela. Devo também acrescentar que ela nunca teve problemas de saúde mental e até onde eu sei isso não é algo de ocorrer em sua família. Sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, mas nos 6 primeiros anos que estamos juntos acredito que eu teria visto algum sinal. 2 meses atrás eu estava na cozinha preparando meu café da manhã antes do trabalho. Estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não conseguiria ir até um Dunkin' Donuts para minha dose matinal habitual. Dei um gole no café enquanto seguia apressado pelo corredor em direção à porta da frente, quando percebi Lynn espiando-me atrás do canto, à minha frente. Só consegui ver seus olhos e uma mecha do seu longo cabelo escuro pendurado na parede. O resto do seu corpo estava escondido atrás do canto. Quase derramei meu café quando vi. Acabei queimando meus lábios terrivelmente. Meu Deus, Lynn! Eu disse limpando algumas gotas do café nas minhas calças. Você me assustou, caralho! Ela imediatamente sumiu da vista, como uma criança que foi pega. Ouvi-a correndo em direção à sala de estar e, quando eu cheguei à porta da frente, ela estava fora de vista. Foi realmente estranho, completamente fora do seu comportamento, como eu disse. Mas também achei engraçado que ela estivesse sendo mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que eu a amava e a chamei de esquisita, enquanto fechava a porta atrás de mim, ouvindo-a rir. Seu comportamento estava um pouco estranho, mas certamente não era algo para chamar um padre. Eu esqueci disso na hora do almoço e quando cheguei em casa ela estava sendo a mesma. Não mencionei o assunto nem nada a ela e a vida seguiu. O próximo incidente aconteceu 3 dias depois. Era por volta das 2 da manhã e eu tinha acordado para beber alguma coisa. Eu estava em pé na ilha da cozinha com uma jarra de suco de laranja na mão, quando tive uma forte sensação de que estava sendo observado. Por alguma razão, olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa me encarando. Ela estava me espiando do outro lado da ilha, olhando para cima com os olhos arregalados e um sorriso largo, sorrindo igual o gato da Alice. Eu gritei, admito. Não por irritação, mas por medo. Por alguma razão, naquele momento, fiquei assustado. Ao som do meu grito, Lynn se arrastou para trás e saiu da minha vista. Suas mãos e seus pés batendo no chão de azulejo enquanto ela saía apressada da cozinha de 4 patas. Eu não corri atrás dela, nem mesmo gritei. Fiquei ali parado, congelado de choque, pensando em que diabos tinha possuído para fazer algo desse tipo. Levei um pouco mais de tempo do que gostaria de admitir para voltar para o andar de cima, mas eventualmente o fiz. Quando cheguei no nosso quarto, Lynn estava deitada de lado, aparentemente dormindo, ou pelo menos fingindo estar. Fiquei ali um tempo observando a respiração dela para ter certeza de que realmente estava dormindo. Tive a sensação de que ela poderia pular em cima de mim assim que
eu entrasse na cama, mas ela não fez isso. Eu me deitei na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração era suave e profunda, e comecei a me perguntar se teria sonhado toda aquela situação. Na manhã seguinte, esperei ela descer para tomar café e, depois de entregar uma xícara a ela, a beijei sua bochecha. Decidi perguntar sobre o assunto. O que foi aquilo ontem à noite? Perguntei, mantendo um tom leve para não ofendê-la ou constrangê-la. Ela franziu a testa enquanto tomava seu café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estivesse falando. Você estava me espiando de novo. Daquele lugar ali, eu disse, apontando para o local perto da ilha da cozinha. Ela continuou me olhando e, quando olhou de volta para mim, começou a rir. Ela riu tanto que não pude deixar de acompanhá-la. Às vezes você me dá um arrepio, sabia? Eu disse. Ela riu e colocou a xícara sobre o balcão, envolvendo os braços em volta do meu pescoço. Você me dá arrepios o tempo todo. Então acho que estamos quites. Ela brincou. Nos despedimos e fomos para o trabalho. Enquanto dirigia, eu continuava pensando em como tinha sido assustador vê-la sorrindo para mim atrás da ilha da cozinha daquela maneira. Os sons que suas mãos faziam no chão enquanto ela se afastava, eu me dizia que ela só estava tentando ser engraçada, apenas tentando participar do meu amor por tudo que é assustador. Não é como se eu tivesse medo dela, mas ainda assim, aquilo não me parecia certo. Eu continuei vendo ela me espiando cada vez mais. Às vezes ela espiava de trás do sofá ou atrás das cortinas da sala de estar. Uma vez ela até conseguiu se enfiar no antigo baú da vovó, que ficava ao pé da nossa cama. Eu nem teria percebido que ela estava lá se não fosse uma antiga dobradiça do baú que a denunciaram. Ela tinha a tampa do baú levantada o suficiente para que apenas metade do rosto dela aparecesse. Ela estava sorrindo como uma criança animada. Foi perturbador. Eu nem sabia o que dizer a ela. Tudo que eu conseguia fazer era olhar. Quando finalmente recuperei minha voz, perguntei que diabos era tudo aquilo. Ela não respondeu, mas fechou lentamente a tampa, se trancando dentro do baú. Eu simplesmente saí de perto, me sentindo perturbado. Eu não entendia por que ela estava fazendo isso, mas claramente isso a deixava feliz. Só esperava que ela cansasse logo desse jogo. Lynn não me espiou nas próximas 2 semanas. Comecei a pensar que ela havia desistido da sua estranha brincadeira e fiquei aliviado. Estávamos assistindo a um programa da Netflix à noite e eu disse brincando que não tinha visto a me espiando ultimamente e que ela deveria ter desistido do seu jogo de espionagem. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse: "Talvez eu só tenha melhorado nisso." Não disse nada, mas fiquei pensando se ela estava ou não estava brincando. Nos próximos dias, não conseguia parar de pensar no que ela havia me dito. Será que ela ainda está me espiando? Quando eu não estava olhando ou simplesmente não tinha percebido? E se sim, pelo amor de Deus, o que ela estava tirando disso? Comecei a me sentir paranoico, verificando constantemente se ela estava me observando de algum canto ou de trás da porta. Ficava nervoso quando estava em casa e ela não estava à vista. Me sentia idiota e um pouco maluco. Depois de algumas semanas sem outro incidente, eu comecei a relaxar. Parei de verificar atrás dos móveis e paredes e me convenci de que era apenas uma má lembrança. Então, dias atrás, as coisas pioraram. E muito. Lynn saiu para visitar uma amiga e eu fiquei no sofá jogando alguns jogos no meu laptop. Por volta das 9 da noite, entrei no chuveiro e, enquanto lavava o meu cabelo, senti aquela sensação terrível de que estava sendo observado. Abri os olhos lentamente e quase tive um ataque cardíaco. Lynn estava espiando por trás da cortina do chuveiro, com toda a cabeça esticada para dentro do chuveiro, deixando apenas o corpo pro lado de fora. Seus longos cabelos escuros pendiam contra a cortina, as pontas pingando de água. Sua boca estava aberta e um terrível sorriso, os olhos arregalados e vermelhos, como se não tivesse piscado por um bom tempo. Eu gritei e recuei contra a parede. Ela não se moveu, e seu sorriso nem vacilou. Sua maquiagem escorria pelas suas bochechas em 2 faixas negras. Ela parecia animada e completamente perturbada. Eu estava aterrorizado. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós dois dizendo uma palavra. Finalmente, após uma eternidade, ela levantou, puxou a cabeça para fora e eu observei através da cortina enquanto ela se recuava em direção à porta do banheiro. 1 segundo depois, a porta do banheiro bateu com força suficiente para fazer o espelho tremer. Eu gritei novamente e saltei do chuveiro para trancar a porta. Fiquei dentro do banheiro por mais 1 hora.
Talvez eu tenha exagerado para alguns de vocês, mas piada ou não, eu não ia mais suportar essa loucura. Era o que eu continuava me dizendo enquanto andava pelo banheiro, parando para ouvir na porta a cada poucos minutos. De repente, ouvi um som abafado e aproximei o meu ouvido da porta do banheiro, forçando-me a ouvir. Não consegui ouvir nada, mas imaginei que Lynn estava do outro lado da porta. Senti uma onda de raiva. Estava muito puto por ser feito de bobo na minha própria casa e por ser obrigado a me esconder no banheiro por 1 hora. Tudo por quê? Porque uma brincadeira? Se fosse uma brincadeira, era péssima. Que porra, Lynn, gritei. Isso tá ficando irritante pra caralho. Esperei que ela me xingasse. Algo que esperaria, depois de falar com ela daquele jeito. Nunca tinha gritado com ela antes, mas nunca houve uma resposta. Apenas uma ocasional gota do chuveiro. Não vou negar que estava com medo. Muito assustado para abrir a porta e enfrentar minha própria esposa. Esperei por mais uns 30 minutos, que pareceram uma eternidade. Finalmente decidi que não ia passar a noite escondido no meu banheiro. Então ajoelhei-me e olhei por baixo da porta. Eu quase esperava ver o rosto dela me espiando de volta, mas felizmente não vi. Eu podia ver o corredor até o topo das escadas, mas não via Lynn. Eu não sabia se devia ficar feliz com isso ou não. Olhei por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela aparecer do topo da escada, mas isso não aconteceu. Levantei-me, minha mão pairando sobre a porta e mentalmente me preparei para abri-la. Girei lentamente a fechadura com dedos trêmulos e estava prestes a abrir quando ouvi um som que ainda me deixa enjoado quando penso sobre isso. Um gemido, mais alto do que antes, mas dessa vez pude perceber exatamente de onde vinha. Virei a cabeça para a porta do armário como se estivesse em câmera lenta e tranquei os olhos com minha esposa, que estava me espiando através de uma pequena fresta. Seus olhos ainda estavam arregalados, como sempre. Sua boca estava escancarada num sorriso mais grotesco e assustador que já tinha visto. Eu nem consegui gritar. Estava com muito medo para isso. Suas mãos estavam posicionadas contra o peito, seu corpo tremendo de pura excitação, como se mal pudesse se conter de entusiasmo. Um gemido rouco e curto borbulhou de sua garganta profundo e primitivo, enviando um arrepio por todo meu corpo. De alguma forma, encontrei a capacidade de abrir a porta do banheiro e corri o mais rápido que pude, descendo todos os degraus, pegando minhas chaves e meu celular na mesa da sala antes de correr para fora em direção ao meu carro. Eu podia ouvir sua risada aguda atrás de mim, mas eu não o via se aproximando. Não me preocupei em fechar a porta da frente. Dirigi para longe da minha casa o mais rápido que pude, tremendo o tempo todo, seja de medo ou de frio. Talvez um pouco de ambos. Não peguei um casaco, nem mesmo um par de sapatos. E eu ainda estava de cueca e meu cabelo estava úmido. Fui direto para a casa do meu irmão Chris, cerca de 40 minutos de distância, ignorando todas as chamadas e mensagens que recebi. Não verifiquei meu celular até estar estacionado com segurança na entrada da casa do meu irmão. Lynn havia ligado 4 vezes e enviado uma enxurrada de mensagens, todas perguntando para onde eu tinha ido e por que eu tinha saído desse jeito. Joguei meu celular no painel com raiva, furioso com sua atitude indiferente. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos em me ver, especialmente vestido apenas de cueca, mas me disseram para ficar no tempo que precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e me perguntou o que havia acontecido. Eu disse a ele que Lynn e eu tivemos uma briga, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, deixando minha esposa por causa de uma brincadeira, mesmo que fosse uma brincadeira muito estranha. Eu tinha incentivado por anos a relaxar e não ser tão séria o tempo todo. Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas isso definitivamente não era o que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto de Lynn me encarando de dentro do armário. Saber que ela tinha estado lá comigo o tempo todo me deixava arrepiado. Ela nunca saiu do maldito banheiro. Em vez disso, ela entrou sorrateiramente no armário e bateu a porta do banheiro para me enganar. A simples ideia de voltar para casa me causava ansiedade. Eu me revirava na cama, incapaz de dormir. Chris acabou me
dando um comprimido para dormir. Então consegui descansar um pouco. Meu sono estava cheio de sonhos terríveis, todos com o rosto sorridente de Lynn. Acordei assim que o sol começou a nascer, meu corpo dolorido do sofá, e me senti exausto. Sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Eu nem voltaria para casa, a menos que ela me desse a palavra de que nunca mais faria nada assustador. Eu só queria minha esposa de volta. Sua versão normal e séria nunca pareceu tão boa para mim. Eu estava considerando ligar para ela e contar isso, quando aqueles sentimentos familiares tomaram conta de mim novamente. Eu estava sendo observado. Eu estava olhando para o teto, Eu não queria desvirar o olhar, mas quanto mais eu ignorava o sentimento, pior ficava. Meus olhos se desviaram do teto quase por conta própria. Seu rosto estava pressionado contra a janela, do outro lado do sofá, olhando para mim com o mesmo sorriso aberto. Saliva escorria dos seus lábios, deixando 2 riscos longos no vidro. Eu não sabia há quanto tempo ela tinha estado ali. Algo me dizia que ela estava ali há algum tempo, possivelmente a noite toda. Eu não me dei o trabalho de gritar, embora estivesse com medo. A raiva superou qualquer sentimento naquele instante. Pulei do sofá e bati com a palma da mão contra o vidro. Lynn, você está louca? Que diabos está acontecendo com você? Vai embora! Gritei. Agora! Ela não se moveu. Sua expressão macabra nunca mudou. Se algo mudou, talvez seu sorriso tenha crescido, como se ela nunca estivesse tão eufórica antes. Eu podia ouvir Chris e sua esposa se movendo no andar de cima, como se Lynn pudesse ouvi-los do lado de fora também. Sua cabeça deu um pequeno espasmo na direção deles, e ela começou a fechar a sua boca lentamente. Chris chamou meu nome lá de cima. Me virei para ver ele e sua esposa Rebecca descendo as escadas às pressas. Quando me virei de volta para a janela, Lynn tinha desaparecido. O único sinal de que ela tinha estado lá era as 2 marcas de saliva pingando no vidro. Tentei explicar para Chris e Rebecca sobre acordar e ver a Lynn me observando pela janela. Eles estavam céticos. Quem não estaria? Chris e eu fomos até o lugar da frente da janela, mas não havia pegadas na terra. Apenas uma leve marca, provavelmente de um animal. Chris supôs. E eu não discuti. E eu estava cansado demais para explicar para eles. Fui para o trabalho naquele dia e desliguei o celular. Eu não queria enfrentar Lynn. Eu realmente comecei a acreditar que algo estava irremediavelmente errado com ela, que não importava mais quais promessas ela fizesse, nunca mais seríamos os mesmos. O pensamento me entristeceu, até o âmago. Chorei a maior parte da manhã. Ao meio-dia, achei que estava pronto para confrontá-la, dar a ela uma última chance de se explicar. Eu, pelo menos, poderia dar isso a ela depois de 6 anos, eu me disse. Liguei o celular e vi dezenas de mensagens que ela havia enviado. Todas de uma esposa aparentemente preocupada. Podemos conversar? Eu te amo. Por favor, me ligue. Eu estou realmente preocupada. Você pode atender? Apenas volte para casa. E mais do mesmo. Todas as mensagens dizendo que ela me amava, que ela queria que eu voltasse para casa, o quão preocupado ela estava, nenhuma maldita mencionando as coisas loucas que ela fez, como se ela não tivesse agido como uma personagem do livro de Stephen King. Até as mensagens dela eram diferentes. Normalmente ela enviava novelas de texto, apenas para pedir para eu pegar um pão. Você pensaria que ela teria mais a dizer depois daquelas travessuras bizarras dela. Eu sei que isso provavelmente parece infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação, mas se você visse o jeito que Lynn me olhava, como ela se esgueirava de 4 patas, como um animal selvagem sorrindo para mim de dentro do armário, como uma lunática, então acho que vocês entenderiam a minha reação. Acabei ficando com Chris e Rebecca por mais uma noite. Não acordei ontem até meio-dia e felizmente não vi o rosto de Lynn me observando pela janela. Não quero me intrometer, porque não é da minha conta, mas essa briga é algo que pode ser resolvido? Rebecca perguntou. Ela nos fez um sanduíche para o almoço e eu sabia que ela queria tocar no assunto sem parecer curiosa. Não sei. Ela tá uma pessoa diferente, eu disse, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Eu ainda não estava pronto para que ela ou Chris soubessem a extensão completa da loucura a qual eu estava lidando. As pessoas mudam, Ben.
mas ela ainda é a mesma mulher com que você se casou. Talvez você só precise conversar sobre os problemas. Seja o que for que esteja acontecendo, tenho certeza de que pode ser consertado, ela disse, sempre mediadora. Acho que agora já passou disso. Não acho que conversar ajudaria, eu simplesmente não confio mais nela, eu disse. As palavras doeram no meu coração, eu sentia falta e amava minha esposa, mas como eu poderia viver com alguém assim? Viver com medo constante não parecia muito atraente. Lynn te ama e deve estar completamente arrasada, ela disse. Não sei mais sobre isso, eu respondi. Bom, eu acho que ela te ama, pelo menos foi o que me pareceu. Nunca a vi tão chateada, muito diferente da Lynn que eu conheço, disse Rebecca, balançando a cabeça com tristeza. Levou um minuto inteiro para as palavras dela realmente afundarem em mim. Quando isso aconteceu, eu senti um temor percorrendo a minha pele. Espera, o que você quer dizer? Você viu ela? Você viu Lynn? Perguntei com a boca subitamente seca. Rebecca assentiu casualmente, como se esse fato não fosse algo aterrorizante. Talvez para ela não fosse. Ela passou por aqui essa manhã, logo depois que Chris saiu para o trabalho, disse ela, limpando os pratos da mesa. Não vi o carro dela, porém. Talvez ela tenha pego um Uber ou algo assim. Becca, o que ela disse? Ela entrou na casa? Perguntei, com um suor começando a brotar na minha testa. Comecei a olhar ao redor, examinando os cantos, como se um predador estivesse espreitando atrás deles. Não, ela só perguntou se você estava acordado e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não também. Apenas disse para deixar você dormir, disse ela, enquanto lavava a louça. Isso é tudo? Ela não disse mais nada? Perguntei. Não, ela parecia horrível, porém, como se não tivesse dormido por dias. Acho que você deveria ligar para ela. Levantei-me da mesa e agradeci a Rebecca pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor sabendo que pelo menos ela não tinha entrado na casa. Mesmo assim, precisava verificar se as portas estavam trancadas. Sentei-me por um tempo tentando descobrir o que fazer e como seguir. Eu não queria voltar para casa, mas sentia que deveria ajudar Lynn, se pudesse. Eu tinha jurado amá-la, honrá-la na saúde e na doença, e claramente ela estava muito doente. Se ela estivesse doente, o que eu realmente acreditava que estava, eu precisava tentar conseguir ajuda, mas eu não sabia por onde começar. Eu não queria chamar a polícia e, além disso, que diabos eu diria a eles? Que minha esposa está me espiando? Que ela está sendo estranha? Por mais bizarra que ela tenha sido, ainda assim, não havia cometido nenhum crime. Pelo menos ainda não. A polícia provavelmente teria dito que eu estava exagerando, mas isso não era uma brincadeira. Parecia errado, perigoso até. Como se algo sinistro estivesse à espreita sob aquele sorriso. Eu sabia que, como marido, eu tinha o direito de fazê-la ser internada, mas e se ela simplesmente disse normal na presença dos médicos? Obviamente, ela havia conseguido enganar a Rebecca, fazendo-a pensar que era apenas uma esposa preocupada. Desde que os médicos não a considerassem um perigo para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha a não ser liberá-la após 72 horas. Eu me sentia perdido e sobrecarregado. Então, fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Liguei para a mãe dela. Eu não queria, acredite em mim. A mãe dela, Marianne, e eu nunca tínhamos tido uma boa relação. Nunca brigamos ou algo assim. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era fácil de se lidar. Ela raramente sorria e quando o fazia, apenas seus lábios se moviam num sorriso fino, deixando seus olhos tão vazios quanto antes. Ela irradiava uma áurea que parecia que estava permanentemente na defensiva. Eu a conheci apenas 2 vezes e ambas visitas foram curtas. Tive a impressão de que ela não aprovava eu como marido para sua filha. Lynn sempre nos despachava rapidamente, pois não queria que eu me sentisse desconfortável, o que eu agradecia. Estar na companhia dela era quase insuportável, como caminhar sobre vidro. Eu estava feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância, para que não tivéssemos que vê-la com frequência, mas precisava da sua ajuda. Eu realmente não queria falar com ela, mas precisava falar com alguém que conhecesse Lynn melhor do que
que eu. Então engoli o orgulho e fiz o que precisava ser feito. Alô? Ela respondeu, já parecendo irritada. Marianne, sou eu, Ben. Você tem um minuto para conversar? Eu perguntei. Ouvi o som de sua língua batendo de irritação. Estou no meio de escrever alguns cheques, mas se você insistir, eu suponho que eu posso poupar um tempo. O que você quer discutir, Benjamin? Ela disse com frieza. Sobre Lynn. Ela tem agido de uma forma estranha e eu estava querendo saber se você tem alguma ideia de que foi rapidamente interrompido. É um pouco difícil acompanhar o seu discurso enrolado, Benjamin. O que você quer de mim? Ela perguntou. Eu podia quase vê-la com seu fino suéter e sua calça batendo impacientemente as unhas da mesa. Eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho ou possivelmente algum problema de saúde mental. Eu perguntei. Houve uma longa e desconfortável pausa que eu não conseguia dizer se era porque ela estava apenas pensando ou algo mais. E, finalmente, depois de um tempo, ela falou, não tenho certeza se isso é uma dessas suas piadas, Benjamin, mas se for, não acho graça. Agora, eu tenho negócios a tratar, como eu disse, então, se você não se importa, ela disse, mas eu a interrompi, antes que ela pudesse se livrar de mim. Marianne, não é uma piada, eu estou sinceramente preocupado com a saúde mental de Lynn. Seu comportamento tem sido muito errático ultimamente. Estou muito preocupado com ela e que, como mãe dela, você também estaria. Se você está realmente preocupado, então sugiro que envolva os profissionais de saúde. Eu não sei o que você espera de mim. Ela retrucou. Eu podia dizer que estava a segundos de desligar e, por alguma razão, eu estava desesperado para não deixá-la fazer isso. Eu tinha a sensação de que ela sabia muito mais do que estava revelando. Por favor, se não for por mim, faça por Lynn. Eu tentei. Ouvi uma leve respiração trêmula, como se ela estivesse tentando manter sua persona firme, mas falhando. Benjamin, meu único conselho seria procurar ajuda profissional. Não ligue aqui novamente. Adeus. Eu tentei chamá-la, mas ela já tinha desligado. Tentei entender a ligação e a recusa dela em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, por que não ajudaria a própria filha? Eu não conseguia entender isso. Tentei repetir a conversa, desesperado para encontrar o que eu tinha perdido. Após um tempo, eu quase desisti. Até me lembrei das últimas palavras dela para mim. Procure ajuda profissional, disse ela. Essas palavras com um certo senso de urgência. Pode ser que eu estivesse apenas procurando por respostas, mas não. Eu tinha certeza de que sua voz tinha mudado ligeiramente quando ela disse isso, como se fosse muito importante. O que ela queria dizer? Eu supus. Eu supus que ela estava se referindo a profissionais médicos, mas talvez ela estivesse se referindo a alguém mais. Alguém que ela, por algum motivo, não se sentisse à vontade para mencionar diretamente. Ou talvez eu estivesse apenas desesperado. Esperei Chris chegar em casa e, após uma conversa muito longa e exaustiva com ele e Rebecca, consegui convencê-los de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Eu contei tudo a eles. Eu não estava preparado para entrar em detalhes ainda, mas contei sobre nosso último encontro, como ela se escondeu no banheiro e me observou no armário. Eles obviamente ficaram chocados, mas felizmente acreditaram em mim. Também queriam apenas ajudá-la. Ainda assim, eles não achavam que era tão sério assim. Estranho, talvez, mas não perigoso. Eles continuaram dizendo que Lynn tinha que estar fazendo algum tipo de piada estranha, talvez para o YouTube, supôs Rebecca. Chris não achava que deveríamos envolver a polícia por enquanto. Em vez disso, ele ofereceu para ir comigo e eu aceitei prontamente. Ele argumentou que falar calmamente com ela e tentar persuadi-la a ir livremente era a melhor opção. Eu concordei em fazer do jeito dele. Pelo menos eu não estaria entrando naquela casa sozinho. Dirigimos até lá esta manhã, logo depois do café da manhã. Não havia chance de ir à noite. Quando chegamos lá, seu carro não estava lá. A porta da frente estava entreaberta e, por um segundo, pensei que veríamos os seus olhos olhando através da fresta. Eu estava tremendo e começando a suar. Chris, no entanto, estava tranquilo. Ele esperou que eu abrisse a porta, com as mãos nos bolsos, como se estivesse dando um passeio pelo parque. Eu invejei sua ignorância. Empurrei a porta e imediatamente fui atingido por um cheiro de podridão. Chris também sentiu o cheiro e entrou na casa atrás de mim, com o nariz franzido. O que vocês usam para limpar o
os pesos aqui. Merda? Chris murmurou. Cala a boca. Eu disse, meus olhos vasculhando qualquer sinal de Lynn. A casa estava mortalmente quieta e escura. Apesar de ser 10 da manhã, todas as cortinas estavam fechadas, bem apertadas, recusando-se a permitir a entrada de qualquer luz do sol. Se eu não tivesse saído de lá, apenas 2 dias antes, teria pensado que a casa estava abandonada. Nós passamos por cada cômodo, verificamos cuidadosamente qualquer lugar onde ela poderia se esconder, chamando seu nome ocasionalmente. Por que diabos você está olhando debaixo do sofá? Chris perguntou eventualmente. Não estamos procurando sua esposa? Ele estava me olhando como se eu fosse um idiota. Vamos apenas subir, sussurrei. Ele balançou a cabeça, mas me seguiu escada acima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho para cima, meus sapatos faziam barulho sobre pedaços de vidro espalhados em alguns degraus. Percebi que um dos retratos do nosso casamento pendia na parede ao longo das escadas tinha sido quebrado. A moldura pendurava torta, todo o vidro removido. Fiquei olhando para a foto, um nó se formando na minha garganta. Tiramos a foto logo após sairmos da igreja, depois de fazer os nossos votos. Ela estava tão linda em seu vestido branco. Olhei para o lindo rosto de Lynn e nunca imaginei que seu rosto pudesse se tornar uma fonte de terror para mim. Subimos o restante dos degraus e checamos o banheiro, mas parecia completamente intocado. Eu estava hesitante em entrar no banheiro. Meu medo daquela noite havia voltado de vez. Chris percebeu e ofereceu-se para entrar sozinho, mas eu não podia deixá-lo fazer isso. Então entramos juntos. Verificamos o armário e o chuveiro, e o banheiro parecia não ter sido tocado desde a noite em que saí. Eu não acho que ela está aqui, Ben. Por que você não pega algumas roupas e tentamos voltar amanhã ou algo assim? Chris disse. Eu assenti e entrei em nosso quarto e coloquei algumas roupas em minha bolsa de viagem. Quando olhei para dentro do nosso closet, encontrei a origem do cheiro e quase vomitei. Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor do seu rosto. Ele teve que ir até as escadas para se afastar da visão e do cheiro. Eu olhei chocado para o que estava dentro do meu closet. Encharcado o tapete, havia pelo menos uma dúzia de olhos, todos cuidadosamente dispostos em pares. Alguns eram tão grandes quanto uma moeda de 25 centavos, enquanto outros eram do tamanho de uma bolinha. Olhei para os olhos e me perguntei como que elas tinham conseguido, e me estremeci com os pensamentos. Cara, eu achava que tinha problema com a obsessão de sapatos da Becca, mas puta que pariu, sua esposa está colecionando olhos? Chris disse engasgado. Ben, acho que devemos ir. Ele chamou do corredor. Eu tô ficando enjoado. Tudo bem. Peguei a minha bolsa e fechei a porta do closet sobre meus novos pesadelos. Saí pelo corredor e respirei fundo. Eu podia sentir o cheiro da podridão na minha língua e não pude deixar de engasgar. Quem diabos alinha olhos em seu closet assim? Chris resmungou. Tentei te dizer que ela precisava de ajuda, eu disse. Ela não precisa de ajuda, man. Ela precisa de um exorcista, ele disse. Você vem ou não? Não suporto mais esse cheiro. Suas palavras morreram em sua garganta. Seus olhos se arregalaram de medo. Eu não perguntei por quê. Eu podia sentir. Alguém estava me observando e não achava que eram os olhos do closet. Me virei. Meus olhos vagarosamente percorreram o quarto. Cristo, sussurrei. Quando finalmente vi o que tínhamos perdido. Debaixo da cama, encolhida de lado, nos observando, com a empolgação de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela segurava as mãos juntas, logo abaixo do queixo, e elas tremiam de ansiedade. Agora que ela sabia que nós tínhamos a encontrado, eu conseguia ouvir os ruídos suaves que ela estava fazendo. Uma espécie de soluço na garganta, como se a sua excitação fosse simplesmente demais para ela. Era perturbador, para dizer o mínimo. Olhos arregalados e o mesmo sorriso enorme. Tudo em mim dizia para correr, mas eu forcei isso para longe. Essa era minha esposa. Não importa o quão distorcida, ela ainda era a mulher com quem eu me casei. Eu tinha que ajudá-la. Lynn, eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas sua cabeça balançou para frente e para trás em 2 movimentos rápidos, como se estivesse concordando. Querida, eu só quero ajudar, tudo bem? Você me deixa fazer isso? Eu perguntei, e dei um único passo à frente, me aproximando dela, como se estivesse lidando com algum tipo de animal perigoso. Eu te amo, Lynn, eu disse suavemente, dando mais um passo.
Ela deixou escapar um pequeno gemido de sua boca escancarada e eu tive que resistir à vontade de fugir. Seus ombros começaram a tremer e seus olhos cresceram como um pires. Eu me agachei para poder vê-la melhor e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Ela tremia, ainda mais na medida que eu me aproximava, como se ela mal pudesse se conter. Lynn, você está machucada? Você está sangrando, eu disse. Ela balançou a cabeça novamente, seus dedos ensanguentados movendo-se para cima e para baixo, como se estivesse tocando piano invisível. Ocasionalmente roçava seu queixo, deixando manchas de sangue em sua pele. Eu queria recuar com nojo. O cheiro que vinha dela era revoltante. Eu podia sentir o vômito tentando subir pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e esticados, com sangue escorrendo entre as rachaduras. Eu sabia que ela não sairia por conta própria, mas eu não queria deixá-la naquele estado. Me aproximei mais e estendi a mão em sua direção. Os sons excitados de soluços ficaram mais altos e suas mãos tremiam, seus dedos flexionados. Foi então que eu pude ver o sangue escorrendo dos seus dedos. Meu Deus, Lynn, você está sangrando, eu disse instintivamente. Estendi a mão para pegar a dela, mas antes que eu pudesse tocá-la, sua mão saltou em minha direção. Uma dor aguda percorreu meu braço e eu caí de costas no chão. Meu braço queimava. Eu podia ver o sangue pingando no tapete. Eu olhei para trás, chocado, e a vi sorrindo loucamente, seus dedos segurando um grande fragmento de vidro. Você está bem aí dentro? Perguntou Chris atrás de mim. Virei minha cabeça ligeiramente e assenti para ele, segurando meu braço contra o peito. Quando me virei para encarar Lynn novamente, percebi seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim. Ela não estava mais sorrindo também. Ela estava encarando além de mim. Seus olhos se fixaram em Chris, como um leão faminto encarando uma gazela. Sua boca ainda estava aberta, mas torcida em um rosnado. Levantei-me e comecei a andar para trás, pelo corredor, com medo de tirar os olhos dela. Você está sangrando? Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Lynn saiu rapidamente debaixo da cama, ainda segurando um pedaço de vidro em punho. Chris, corre! Eu gritei. Ele deve ter estado muito assustado para se mover, porque um segundo depois, senti minhas costas baterem nele. Ele ainda estava parado no topo da escada e encarando o horror que era minha esposa. Lynn tinha saído completamente debaixo da cama e estava parada na porta do quarto, com o rosto torcido de raiva. Todo o seu corpo estava visivelmente tenso. Sangue escorria de seus dedos e no chão. Jesus, Lynn, disse Chris. Você tá brincando de esconde-esconde? Eu me virei e o empurrei em direção às escadas. Mexa-se, Chris! Disse-o empurrando para baixo. Lynn moveu a cabeça em movimentos rápidos e afiados e começou a sorrir, esticando a boca cada vez mais, até que seu queixo pudesse tocar seu peito. Ouvi Chris murmurar uma oração e então ele estava correndo escada abaixo. Fiquei parado no topo, dividido entre o amor de uma mulher que claramente precisava de ajuda e a autopreservação. Eu só quero ajudar, eu disse, sufocado em lágrimas. Seus olhos se focaram em mim mais uma vez, quando ela lentamente erguia o vidro segurando à sua frente e então ela começou a correr em minha direção, sorrindo com excitação absoluta. Felizmente, meu corpo tomou conta e desci as escadas. Pulando, cheguei à porta da frente antes de sentir ela pular nas minhas costas, envolvendo seus braços ao redor do meu pescoço. Sua boca aberta, perto do meu ouvido, para que eu pudesse ouvir aqueles terríveis soluços de perto. Eu a sacudi para longe de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor aguda nas minhas costas quando ela caiu, mas abri a porta da frente e corri para o meu carro. Chris estava parado no quintal da frente, falando no telefone com a polícia. Não disse uma palavra, apenas corri para o meu carro e entrei. Chris entendeu o recado e me seguiu, ainda na linha com o 911. Olhei para o retrovisor, certo que eu a veria ali, correndo atrás de nós, mas eu não a vi. Fui direto para o pronto-socorro. Levei 11 pontos no meu braço e 3 nas minhas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para a casa para fazer uma busca, mas é claro, Lynn nem estava lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou parente por perto por um tempo e entrar com uma ordem de restrição o mais rápido possível, mas nada disso importa. De alguma forma,
eu sabia. Deixei Chris em sua casa e fui para um motel. Eu queria colocar o máximo de distância entre mim e Lynn que eu pudesse. Aqui é onde eu tenho estado nas últimas 4 horas. Pensei em que talvez a polícia a encontrasse. Talvez conseguissem ajudar. Mas agora eu não acho isso. Porque 40 minutos atrás recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Apenas 2 palavras. Te encontrei. E uma foto anexada. A imagem estava escura e granulada, mas eu instantaneamente soube quem era. Não havia como confundir. Era o olho da minha esposa. Comecei a digitar isso depois. Não sei o que fazer. Eu tô sozinho e eu não consigo deixar de sentir que estou sendo observado. Tá, essa é realmente muito boa. A princípio, é uma série, tá? Eu não encontrei a continuação dela ali no Reddit. No Reddit. Então, eu não sei quando eu vou gravar a continuação dela. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente, meu Deus do céu. Tipo, tá, eu já sabia que ela tava possuída ali desde o começo, mas parece que é uma treta de família. Pelo menos é quando passou pelo negócio lá da mãe dela. Eu gostei bastante da história. Tipo, no começo eu tava meio enrolada, mas depois eu comecei a gostar. Mas é isso. Bom, já tá com 1h20 de arquivo bruto, então... Porque rolou um monte de treta no meio do vídeo. Mas é isso. Deixa nos comentários o que vocês gostaram, um like se vocês gostaram do vídeo também. Não esqueçam de trocar as senhas de vocês a cada 6 meses. Ativar a autentificação de 2 fatores, beber bastante água, fazer caminhadas, exercícios. Estou com fome, então eu vou indo lá. Tchau!